Olá, você pode fazer parte da comunidade que toda semana estuda a Bíblia comigo no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Nós temos muito conhecimento, muita informação para você ali da Palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia como nunca tinha lido até esse momento. Ali você terá várias informações, introdução às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, sorteios, porque nós já levamos pessoas para Israel que eram alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Só está faltando você. O que você espera então para fazer parte dessa grande comunidade? Clique aqui e faça sua matrícula hoje mesmo. Eu espero você na nossa próxima aula. Aí, depois que ele conta isso, tem os 144 mil que você tinha me perguntado. Aí vem um silêncio no céu. Jesus voltou, agora é o momento do julgamento. Aí ele volta de novo à estaca zero. Por isso que o Apocalipse parece confuso, porque ele não conta uma história linear do começo ao fim. Ele conta e repete, lembrando o quiasmo, que as partes vão se encontrando. Vamos começar a história toda de novo agora com detalhes que eu não dei antes. Eu quero deixar isso muito claro para você. É como se eu falasse assim, olha, eu vou te ensinar hoje como é que você aprende hebraico. Tá bom? Tá. Vamos então. Primeira coisa que você decorar é o alfabeto. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, ok, Vav. Aí você aprende o alfabeto. Na aula seguinte, eu falo muito bem. Agora que você aprendeu o alfabeto, vamos recitar o alfabeto. E vou te ensinar as primeiras palavras em hebraico. Agora eu vou te ensinar as primeiras palavras. Aí na segunda aula você recita o alfabeto. Na primeira você aprendeu o alfabeto. Agora você recita e aprende novas palavras. Na terceira aula, eu falo, agora você vai, já vou chegar, cadê o alfabeto de cor? Eu quero o alfabeto de cor, eu quero o vocabulário que eu te ensinei e agora eu vou te ensinar verbo. Na quarta aula, agora eu quero o alfabeto de cor, as palavras, o verbo, vamos começar a montar frases. Entendi. O que eu estou fazendo? Cada aula eu estou repetindo o que eu falei na aula anterior, mas cada vez de maneira mais rápida e estou passando com novos acréscimos. Tudo está dentro do alfabeto, das 22 letras em hebraico. Só que cada vez eu estou aprendendo mais coisas sobre aquele alfabeto. Entendi. O Apocalipse é a mesma coisa. Tudo é da agora de João até a volta de Jesus. E cada vez vou dando mais detalhes que eu não dei antes. Então já aprendemos, repetindo para ficar claro. João estava preso na ilha de Patmos, quando ele tem a visão do Apocalipse. Ele divide a história da igreja cristã através das 7 cartas. Depois ele vê a cena do céu, onde o livro da herança é dado por causa de Cristo, e novamente 7 períodos até a volta dele, e agora o silêncio, porque o livro está aberto com a herança. Aí vem o capítulo 7, que fala dos 144 mil. E ele começa assim. Depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Por que 4? Bom, 4 a gente já aprendeu. O que é 4? Perfeição. Não, é... 7 que é perfeição. É. Universal. Universal. Os 4 ventos. Quando a gente vai para a Bíblia, em Ezequiel capítulo 37, verso 9, Zacarias 6, versos 1 a 4, Jeremias 49, 36, você vê que o vento do céu ele tem 2 sentidos. Primeiro, os ventos de Deus vêm para ressuscitar os seus filhos, para dar o galardão. É a visão de Ezequiel, capítulo 37. Fala assim, não soltem os 4 ventos para que venham e soprem sobre esses cadáveres, fazendo-os reviver. Sim. Quando você vai já para Jeremias 49, verso 36, fala assim, solte os ventos de Deus que vêm para julgar a terra. Lembra que eu falei que uma das características de aprender o Apocalipse é olhar o símbolo no restante da Bíblia? Claro. Então aqui ele fala, segurem os 4 ventos. Ou seja, não chegou a época ainda nem de julgar o mundo, olha o suspense, nem de dar o galardão para os filhos, apesar de ter aberto o selo. Por quê? Porque nós ainda temos que selar na fronte os 144 mil. Quem seriam? Aí fala o seguinte, olha. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, o juízo final de Deus, até marcarmos com o selo a testa dos filhos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. A interpretação mais corrente hoje é que aqui significam 144 mil judeus que serão selados
Eu não vou entrar no mérito da questão hoje, mas eu sei que você tem planos de trazer no futuro gente para falar sobre a tribulação. Sim. Aí tem o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista e o meso-tribulacionista, né? Galera, para entender o seguinte, o que é tribulação? No finalzinho da história do mundo, isso aqui é um ponto pacífico entre todos os intérpretes. Antes que o mundo chegue assim ao primeiro minuto da eternidade, haverá uma grande tribulação. Nessa grande tribulação, o anticristo vai dominar a terra com uma força muito grande. Nessa grande tribulação, também chamada de tempo de angústia de Jacó, é outra expressão que aparece na Bíblia, o poder de Deus praticamente não vai ter muita coisa para fazer na terra. Não é porque Deus ficou derrotado, não, é porque a humanidade estará atingindo um tal estado de delinquência, de degeneração, de afastamento de Deus, que o Espírito Santo não terá mais acesso ao coração humano. E quem dominará o mundo será o anticristo. Tá certo? Isso é ponto pacífico entre todos os teólogos. Isso que é a grande tribulação. Até aí você entendeu? Agora, quando que será a volta de Jesus nisso aqui? Para alguns teólogos, a volta de Jesus é antes da grande tribulação. Jesus vem, arrebata a igreja, porque vai ser tão caótico que vai estar aqui na terra. Tão violento, tão pá, que Deus vai fazer com a igreja dele assim, eu vou tirar vocês daí para vocês não sofrerem isso. E nessa visão, que é chamada de pré-tribulacionismo, quem vai ficar para trás? Não tem aquele livro do Tim LaHaye, Deixados para Trás? E fizeram um filme também com o Nicolas Cage, se eu não me engano, né? Não sei se é com ele, mas eu já vi esse não filme. tem um que é com ele, se eu não me engano. Tem uma série chamada Leftovers. Leftovers, alguma coisa assim. Todos esses Tim LaHaye ou esses aí, a própria novela Apocalipse da TV Record, da Record TV, a ideia é que Cristo vai arrebatar a igreja e quem vai ficar para trás? Dois vão estar no mesmo ambiente, um vai e outro fica. Quem vai ficar para trás? Vai ficar para trás aquela pessoa que não estava tão espiritualmente preparada e Deus ainda vai dar uma chance. Ele pode até se arrepender, mas ele vai comer o pão que o Devil amassou ali. E os judeus também vão, nessa época, reconhecer Jesus ao Messias. Muitos judeus vão se converter e vão ficar para trás também aqui, sofrendo com o anticristo. Isso é o pré-tribulacionismo. O meso-tribulacionismo vai achar que a volta de Jesus vai vir em meio a esse caos. Não antes, mas em meio ao caos. O pós-tribulacionista acredita que não, que a volta de Jesus será após a grande tribulação. E para o pós-tribulacionista, a igreja passará pela tribulação também. Pela grande tribulação. E quem será a igreja que passará pela grande tribulação? Os 144 mil. Para essa terceira opinião, é claro. Eu sou dessa terceira opinião. Também. E alguém pode falar, Rodrigo, mas eu sempre ouvi falar que eram judeus. Para mim não são judeus, eu vou explicar por quê. Lembra que o Apocalipse é um símbolo. Sim. E como símbolo, tem que entender o símbolo como símbolo. O fato, por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa, mas João vê 7 espíritos de Deus diante da... lógico que é simbólico, senão vão acreditar num politeísmo aí, né? 7 espíritos de Deus. É um espírito só representado pelo número 7, porque é o número da perfeição. O Messias, por exemplo, ele é ungido com 7 espíritos de Deus. Outro exemplo que eu poderia dar, as 7 igrejas do Apocalipse, na verdade é uma igreja cristã só, mas ele divide essa igreja cristã em 7 igrejas para representar a plenitude da igreja cristã. Compreende? Entendi. Então, para mim, por que fala 144 mil judeus? Olha que, se eu pegar literalmente aqui, eu tenho alguns problemas. Primeiro, porque fala que o número é 144 mil. Será que é número literal? Segundo, não envolve judias, mulheres, só homens. Porque quando você vai para o capítulo 14, lembra que eu falei do quiasmo? Que está aqui, está no final? No capítulo 14 fala desses mesmos 144 mil e diz assim, olha, eu vou ler para você aqui, olha. Capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e do seu Deus. Ouvi uma voz como de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de harpa. Entoavam um cântico diante do cordeiro. Ninguém podia aprender o cântico, senão 144 mil. E diz assim, esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens.
Então, se eu entender isso aqui literalmente, os 144 mil só podem ser judeus que nunca se casaram porque são virgens. Então complica. E vou complicar mais ainda. Não podem ser 144 mil judeus. Porque judeu é quem é da tribo de Judá. Aqui fala que era 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Zebulun, 12 mil da tribo de... Só não tem a tribo de Dan aqui, só não tem Dan. Essa teoria, então. Então, para mim, é um símbolo. Paulo fala na carta aos Romanos que o Israel de Deus hoje é a igreja. Você entendeu? Ele falou assim, olha, Deus pode suscitar descendentes para Abraão dessas pedras. Então, embora eu, Rodrigo, tenha ascendência judaica lá no meu Pereira, por causa de cristãos novos que fugiram da Inquisição, independente disso aí, quando eu aceito a Jesus como Messias, espiritualmente, à luz do Novo Testamento. Um rabino ia achar isso aqui ridículo, o Ravi Sani não ia concordar com isso, nem o Rabino Ventura. Estou falando à luz do Novo Testamento. À luz do Novo Testamento, pelos padrões do Novo Testamento, eu sou descendente de Abraão pela fé. Os descendentes de Abraão, segundo a carne, são circuncidados. Os descendentes de Abraão, segundo o Espírito, são batizados. Entendi. Você entendeu? Então, para mim, aqui é a igreja. E por que 144 mil? Lembra que eu falei que o pessoal multiplica os números para poder dar um superlativo? Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? 7 significa o que mesmo? Vamos lembrar? Perfeição. Então é como se ele perguntasse assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo de maneira perfeita? Jesus falou assim, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Mais que perfeito. Mais que perfeito. Perfeitíssimo, como diz o Chaves. Então aqui, o que são 144 mil? 12, que nós falamos que é o povo de Deus. Isso. Vezes 12, vezes 1000. Então o povo de Deus de todo lugar. E a prova maior que é assim mesmo, que o Apocalipse ele tem uma forma, lembra que eu falei da aula de hebraico? Você aprende primeiro isso, depois ele amplia, depois uma chave, né? Depois que ele fala de 144 mil, imediatamente ele fala assim, depois dessas coisas, eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações e povos e línguas de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras nas mãos. Então aqui ele amplia a visão anterior. Então para mim, esses 144 mil são aquela multidão de sinceros, judeus ou não judeus. Que até eu, particularmente, quando falo o seguinte, os judeus ficarão para trás, isso para mim é muito antissemita, soa muito antissemita. Você entendeu? Soa como muito antissemita. Vão ser castigados. Vão ser castigados. Né? Eu particularmente respeito quem pensa assim, mas esse negócio que os judeus vão ser deixados para trás para sofrer a tribulação, isso para mim é muito antissemita. Eu não endosso. Respeito quem, mas não endosso.